Olá pessoal, hoje vamos falar sobre síndromes parkinsonianas. O parkinsonismo é uma síndrome que se caracteriza por dois desses quatro elementos: tremor em repouso, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade postural. Bastam apenas dois deles para eu caracterizar uma síndrome parkinsoniana. Dessa forma, eu posso encontrar um parkinsonismo sem tremor. Eu posso encontrar um parkinsonismo sem rigidez. Bastam que dois desses elementos estejam presentes. Quando se fala em parkinsonismo, as pessoas têm a ideia da doença de Parkinson. No entanto, a doença de Parkinson se caracteriza pelo parkinsonismo primário. Existem outras formas e outras causas para a síndrome parkinsoniana. Existe o parkinsonismo secundário, quando existe um fator desencadeante daquela síndrome, como medicamentos, doenças infecciosas, traumas repetidos, tumores, doença vascular. E existe um parkinsonismo atípico, ou parkinsonismo plus. Nesse caso, nós temos uma doença neurodegenerativa que apresenta as suas características e, por conseguinte, apresenta também sintomas parkinsonianos durante a sua evolução. O parkinsonismo primário, a doença de Parkinson, tem como característica principal os sintomas parkinsonianos, motores. O parkinsonismo secundário tem uma causa relacionada ao início dos sintomas. E o parkinsonismo atípico é uma doença com outras manifestações que, no decurso da sua evolução, apresenta sintomas parkinsonianos. Isso é importante caracterizar porque o tratamento muda e a resposta terapêutica também vai mudar. Quando se fala em doença de Parkinson, nós falamos de uma condição neurodegenerativa que afeta em torno de 100 a 200 pessoas para cada 100 mil habitantes, cujo início dos sintomas ocorre por volta da sexta década de vida, podendo logicamente acontecer mais cedo ou mais tarde. O início dos sintomas tende a ser unilateral e, com a evolução, com o progredir do quadro, os sintomas podem passar para um quadro bilateral, um quadro mais grave. Nessa condição, existem também sintomas não motores que devem ser valorizados. Alterações de humor, sintomas depressivos, constipação intestinal, hipotensão postural, a perda do olfato, que para alguns autores acontece em mais de 90% dos casos de doença de Parkinson. A chamada hiposmia deve ser valorizada e pesquisada quando se suspeita da doença de Parkinson. Um outro dado importante é que o tratamento com a reposição de levodopa melhora bastante os sintomas desses pacientes. Mas por que um paciente apresenta sintomas da doença de Parkinson? Nós temos um sistema de controle motor dentro do cérebro. São os chamados núcleos da base. Toda vez que eu vou fazer um movimento voluntário ou qualquer outro tipo de movimento, o córtex cerebral informa aos núcleos da base o movimento que eu desejo realizar. E há uma regulação, de facilitação ou não dos movimentos para que aquele movimento idealizado seja realizado com sucesso. Então, quando eu tenho alteração nos núcleos da base, numa região chamada substância negra, que fica no mesencéfalo, que tem como neurotransmissora a dopamina, e essa substância negra tem por função atuar nos núcleos da base, facilitando o movimento, na doença de Parkinson ocorre a perda de neurônios da substância negra e, por isso, nós temos a redução dos movimentos. O tremor da doença de Parkinson acontece quando o segmento está em repouso, ou seja, não é durante o movimento. O sistema de controle motor não está atuando nessa fase. Assim, os estímulos que chegam ao córtex, que foram inibidos durante o movimento, começam a provocar o tremor. E essa é uma forma simples de explicar o porquê de acontecer o tremor. E nem todo paciente apresenta tremor. Às vezes a rigidez é mais importante, a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, é mais importante, e isso tem que ser atentamente avaliado. A resposta à levodopa é muito boa, diferente das outras formas de parkinsonismo. No parkinsonismo secundário, quando provocado por algum tipo de
intoxicação medicamentosa ou infecção, os sintomas podem ser bilaterais desde o início e guardam um início bastante próximo ao fator desencadeante. E no caso das síndromes parkinsonianas atípicas, as doenças neurológicas que cursam também com sintomas parkinsonianos, elas apresentam primeiro as outras manifestações e ao longo da sua evolução os sintomas parkinsonianos vão surgindo. Assim, um quadro demencial de início é mais importante, alterações autonômicas, alterações da motilidade ocular e posteriormente apresentam os sintomas parkinsonianos. Nas próximas aulas nós vamos falar separadamente de cada uma dessas condições e explicar com mais detalhes por que acontecem esses sintomas e também outros distúrbios do movimento, como coreia, síndrome de Tourette, distonias e assim por diante. Tá bom? Fique ligado, curta o canal, se inscreva. Até breve.